Em 1952, 11 anos se passaram desde que Florence Scovel Shinn partiu para o outro plano. Sua filha, enquanto organizava os pertences de sua mãe, encontrou algo inesperado. Uma caixa de madeira trancada, sem nenhuma chave à vista. Ela não hesitou. Forçou a fechadura. E lá dentro, um tesouro. 47 cartas, todas escritas à mão, datadas entre 1924 e 1938. E cada uma delas descrevendo o mesmo ritual. Um ritual que Florence praticava religiosamente, todas as noites, às 23 horas em ponto. Um ritual de um poder tão incrível que ela tinha receio de ensinar abertamente. Ela só o compartilhou com 23 pessoas, por meio de cartas, em total segredo. E dessas 23 pessoas, acredite se quiser, 21 se livraram de boletos que pareciam impossíveis de pagar. Em precisamente 21 dias. A filha, ao ler as cartas, ficou em choque. Afinal, ela havia morado com Florence por 30 anos e nunca soube desse ritual. Até o momento de encontrar essas cartas, você tem boletos que te sufocam. Já tentou de tudo para quitar, mas parece que quanto mais você paga, mais aparecem. Você mentaliza a abundância, mas as contas só aumentam. Florence descobriu algo, que o problema não é só financeiro. É um bloqueio espiritual. A dívida, ou melhor, os boletos, criam um campo de energia negativa que suga a sua capacidade de manifestar prosperidade. Você pode mentalizar a riqueza o dia inteiro. Mas se você tem boletos pendentes, esse campo de energia negativa puxa tudo de volta. É como tentar encher um balde furado. Você coloca água, mas ela vaza. Você manifesta dinheiro, mas os boletos sugam. O ritual da vela às 23 horas não traz dinheiro diretamente. Ele fecha esse campo de energia negativa. E quando ele se fecha, o dinheiro para de vazar. E aí sim, ele começa a se acumular. A primeira carta que Florence escreveu sobre isso foi em outubro de 1924, para uma mulher chamada Ana. Ana devia $800. Em 1924, isso era uma grana preta. Ela já tinha tentado de tudo. Trabalhar mais, economizar ao extremo, pegar um dinheiro emprestado. Nada funcionava. Quanto mais ela se esforçava, mais gastava. Era como se a dívida tivesse vida própria. Florence escreveu: Ana, seus boletos não são apenas números. São uma entidade energética. Um verdadeiro encosto financeiro. Eles se alimentam do seu medo. Toda vez que você olha a conta e sente desespero, você alimenta essa entidade. E ela cresce. Você precisa matar essa entidade antes de pagar os boletos. E o ritual que vou te ensinar mata esse encosto em 21 dias. O ritual era assim, toda noite, às 23 horas exatas. Ana acenderia uma vela branca. Não podia ser 20:59. Não podia ser 23:01. Tinha que ser 23 horas. Ela ficaria de pé diante da vela. E decretaria 7 vezes. Eu decreto que todo boleto é dissolvido sob a graça divina. O campo de energia negativa da escassez está fechado. A provisão divina flui livremente. Está consumado. 7 vezes. Depois, ela deixaria a vela queimar por exatamente 7 minutos. Nem 6, nem 8, 7. E então apagaria, não assoprando, mas abafando com um pires. 21 dias seguidos, sem pular, nenhum. Florence a alertou. Ana, esse ritual é perigoso se feito errado. Existem 5 erros que podem fazer o ritual se inverter. E se isso acontecer, seus boletos dobram. Primeiro erro: usar vela colorida. Tem que ser branca, porque branco é neutralidade.
Vela verde pode parecer boa para dinheiro, mas ativa a ganância. Vela dourada ativa o ego. Só a branca funciona. Segundo erro: fazer em outro horário. Tem que ser 23 horas. Porque 23 horas é o portal de transição. Não é dia nem noite. É o entre. E nesse entre, o campo de energia negativa fica exposto. Você consegue acessá-lo. Terceiro erro: decretar mais ou menos vezes. Tem que ser 7. 7 é o número da completude. 6 deixa incompleto. 8 sobrecarrega. 7 fecha o ciclo. Quarto erro: deixar a vela queimar mais ou menos tempo. Tem que ser 7 minutos. Porque cada minuto dissolve uma camada desse campo de energia negativa. 7 camadas, 7 minutos. Quinto erro: assoprar a vela. Quando você assopra, você espalha a energia. Quando você abafa, você sela. Tem que abafar. Ana fez exatamente como Florence ensinou. Dia 1, nada. Dia 3, um cliente que devia para ela há 1 ano apareceu e pagou $50. Ela usou para quitar parte dos boletos. Dia 7, ela encontrou uma grana perdida no bolso da jaqueta. $20. Pagou mais um pouco. Dia 14, recebeu uma proposta de trabalho extra. Pagaram adiantado $200. No dia 21, quando ela terminou o ritual, tinha pago $620 dos 800. E nas 2 semanas seguintes, sem fazer mais o ritual, o resto veio. Doações inesperadas, descontos, perdão de juros. No dia 35, depois de começar o ritual, os boletos estavam zerados. Florence anotou: 21 dias de ritual, 35 dias total, $800 eliminados. Mas aqui está o detalhe que ninguém te conta. Ana não foi a única. Entre 1924 e 1938, Florence ensinou esse ritual para 22 pessoas, além de Ana. Total de 23, ela anotou tudo. 21 quitaram os boletos em menos de 40 dias. 2 falharam. E quando você analisa por que falharam, o padrão é claro. Ambas modificaram o ritual. Uma usou vela verde porque achou que era melhor para dinheiro. Os boletos dela dobraram em 3 semanas. A outra pulou 5 dias porque estava viajando. Os boletos dela não diminuíram nada. Continuaram exatamente iguais, como se ela não tivesse feito nada. Deixa eu te dar os detalhes das 2 que falharam. Porque é importante você entender o que não fazer. Caso de Beatriz, 1927, ela devia $1.200. Florence lhe ensinou o ritual. Vela branca, 23 horas, 7 repetições, 7 minutos. Beatriz fez certinho nos primeiros 5 dias. Mas no 6º dia, ela foi a uma casa de artigos religiosos. E o vendedor disse: para a dívida, vela verde é melhor. Verde atrai dinheiro. Beatriz comprou-lhe uma vela verde. E no dia 6, ela trocou. Acendeu a vela verde em vez da branca. Nos próximos 3 dias, ela fez com a vela verde. E então as coisas começaram a piorar. Despesas inesperadas. Multas. O carro quebrou. Em 3 semanas, a dívida de 1.200 tinha virado 2.400. Dobrou. Beatriz entrou em pânico. Procurou Florence. Florence perguntou: você mudou algo? Beatriz confessou sobre a vela verde. Florence balançou a cabeça. Você ativou a ganância. Beatriz, vela verde não neutraliza. Ela intensifica. Você intensificou a energia da dívida em vez de dissolver. Agora vai precisar fazer 42 dias com vela branca para desfazer o dano e dissolver o dobro. Caso de Ricardo, 1930, ele devia $2.000. Florence lhe ensinou o ritual. Ricardo começou bem, fez certinho por 10 dias. Mas no dia 11, ele precisou viajar a trabalho. 5 dias fora. Ele pensou: vou fazer quando voltar.
Afinal, já fiz 10 dias. Ele voltou no dia 16 e continuou o ritual do dia 16 ao dia 21. Completou 21 dias no total, contando com os 5 que pulou, mas nada aconteceu. A dívida continuou exatamente $2.000. Nenhum centavo a menos. Nenhuma oportunidade. Nada. Ricardo procurou Florence confuso. Eu fiz 21 dias. Por que não funcionou? Florence explicou. Você fez 16 dias. Ricardo, não 21. Os 5 que você pulou quebraram o ciclo. O ritual precisa de 21 dias consecutivos, sem interrupção, porque a cada dia você dissolve uma camada do campo de energia negativa. Se você pula, as camadas se refazem. Você precisa começar de novo. Do dia 1, Ricardo recomeçou. Dessa vez, sem pular nenhum dia. E funcionou. Em 35 dias depois de recomeçar, a dívida estava paga. Esses 2 casos ensinam algo crucial. O ritual não perdoa modificação, não perdoa interrupção. Você faz exatamente como Florence ensinou. Ou não faz, não existe meio termo. Florence escreveu em uma das cartas: o universo não negocia com quem não obedece. Se você quer resultado, você obedece à fórmula. Se você quer experimentar, você assume o risco. Beatriz experimentou e dobrou os boletos. Ricardo pulou um dia e perdeu 21 dias. Não seja Beatriz, não seja Ricardo. Calma, porque a parte mais poderosa vem agora. Deixa eu te mostrar 3 casos documentados nas cartas. Caso de Antônia, 1926. Ela devia $3.000. Uma quantia absurda para a época. Era uma grana preta. Ela tinha um filho doente, gastava tudo com médicos. E os boletos só cresciam. Ela estava pensando em desistir, em dar um perdido na cidade. Florence lhe ensinou o ritual. Antônia fez. Durante 21 dias. No dia 8, o filho melhorou drasticamente. De repente, os médicos não entenderam. Ele simplesmente acordou curado. As despesas médicas pararam. No dia 15, ela recebeu notícia de uma herança distante. $1.500. Algo que ela nem sabia que existia. No dia 21, um amigo da família ofereceu perdoar metade dos boletos restantes. Florence anotou. Antônia, $3.000 em boletos. 38 dias depois do ritual. Boletos, 0. Filho curado como bônus. Caso de Marcelo, 1929. Ele devia $10.000. Uma grana. Seu negócio tinha quebrado na crise. Ele estava desesperado, pensando em se jogar da ponte. Florence escreveu. Marcelo, esses boletos não são sua punição. São seu teste. E o ritual vai dissolver não só os boletos, mas o desespero. Marcelo fez. Nos primeiros 7 dias, nada aconteceu externamente. Mas internamente, ele começou a sentir paz. O desespero que o sufocava começou a afrouxar. No dia 10, ele teve uma ideia. Um negócio diferente. Pequeno. Simples. Ele começou com R$20 que achou em casa. Uma grana perdida no bolso da jaqueta. No dia 21, o negócio estava rendendo R$50 por semana. Pequeno, mas constante. Em 6 meses, ele tinha quitado todos os boletos. E o negócio pequeno virou grande. Florence anotou. Marcelo, $10.000 eliminados. Mas, mais importante, desespero eliminado. Ele não só pagou os boletos, ele renasceu. Caso de um casal, Roberto e Helena, 1932. Eles deviam $5.000. O casamento estava acabando por causa do estresse financeiro. Brigavam todo dia sobre dinheiro. Florence ensinou o ritual.
Mas com uma modificação. Eles fariam juntos, às 23 horas. Os dois de pé, segurando a mesma vela, decretando juntos. Florence disse: "Os boletos estão destruindo o casamento. Então usem a dissolução dos boletos para reconstruir o casamento." Eles fizeram. Nos primeiros dias, ainda brigavam. Mas às 23 horas, paravam tudo, acendiam a vela e decretavam juntos. Isso criou um ritual de paz no meio do caos. No dia 7, tiveram a primeira noite sem briga. No dia 14, riram juntos pela primeira vez em meses. No dia 21, estavam apaixonados de novo. E os boletos foram pagos em 3 meses. Porque juntos, eles encontraram soluções que separados não viam. Florence anotou: Roberto e Helena, $5.000 eliminados. Casamento salvo. Você está vendo o padrão. O ritual não traz dinheiro magicamente. Ele fecha o campo de energia negativa da escassez. E quando o campo de energia negativa fecha, 3 coisas acontecem. Primeiro, o dinheiro para de vazar. Gastos inesperados diminuem. Segundo, oportunidades começam a aparecer. Ideias, pessoas, propostas. Terceiro, você sente paz. A ansiedade dos boletos solta. E com a mente em paz, você toma decisões melhores. O ritual trabalha em 3 níveis: espiritual, mental, material. Nessa ordem. Espera só, porque agora vem a revelação que vai mudar tudo. Florence descobriu. Por que 23 horas funciona? Ela estudou numerologia antiga e descobriu que 23 é o número da dissolução. 2 mais 3 igual a 5. 5 é mudança, transformação, morte e renascimento. Quando você faz o ritual às 23 horas, você está alinhando com a frequência da dissolução. Os boletos não são combatidos, eles são dissolvidos. Diferença crucial. Combater cria resistência. Dissolver cria vácuo. E o vácuo é preenchido com provisão. Florence descobriu também por que 7 repetições e 7 minutos. O número 7 aparece 735 vezes na Bíblia. É o número mais sagrado. 7 dias da criação. 7 selos do Apocalipse. 7 igrejas. 7 anjos. Quando você repete 7 vezes, você ativa o poder criacional. Quando você queima por 7 minutos, você sela o decreto no 7º dia simbólico. Florence chamava isso de Lei da 7ª camada. Toda manifestação tem 7 camadas. Se você para na 6ª, fica incompleto. Se você força uma 8ª, sobrecarrega. 7 é perfeição. E por que vela branca? Florence explicou em uma carta de 1930. Vela colorida carrega intenção específica. Verde quer dinheiro, dourada quer riqueza, vermelha quer paixão. Mas boleto não precisa de intenção específica. Precisa de neutralização. Branco é ausência de cor. É vácuo. É zero. Quando você acende uma vela branca para boletos, você não está pedindo algo. Você está zerando algo. Você está voltando ao neutro. E do neutro, tudo pode ser recriado. Guarda isso. Porque vai fazer sentido quando eu revelar os 5 sinais de que o ritual está funcionando. Sinal 1. Nos primeiros 3 dias, você vai sentir resistência, vontade de pular, vontade de fazer em outro horário. Isso é o campo de energia negativa reagindo. Ele sente que está sendo atacado. Não ceda. Sinal 2. Entre o dia 4 e o dia 7, pequenas quantias vão aparecer. Dinheiro esquecido, devolução, desconto inesperado. São os primeiros sinais de que o campo de energia negativa está enfraquecendo. Sinal 3. Entre o dia 8 e o dia 14, oportunidades vão surgir. Trabalho extra, ideia de negócio, proposta. O universo está te mostrando caminhos.
Sinal 4. Entre o dia 15 e o dia 20. Você vai sentir paz profunda. Mesmo que os boletos ainda estejam lá numericamente, energeticamente eles já estão dissolvidos. Você para de se preocupar. Sinal 5. Depois do dia 21, tudo acelera. Soluções vêm rápido. Pagamentos acontecem. Perdões aparecem. É a colheita do que você plantou. Agora tem algo que Florence só revelou em uma carta de 1935. E é o segredo dos segredos. Ela descobriu que existem 3 tipos de boleto. E o ritual funciona diferente para cada um. Primeiro tipo, boleto material. Aquele que você contraiu comprando coisas. Esse dissolve rápido, geralmente em menos de 30 dias, porque é superficial. Segundo tipo, boleto emocional. Aquele que você contraiu salvando alguém, ajudando alguém, fazendo algo por amor. Esse dissolve devagar. Pode levar até 60 dias, porque tem camadas emocionais. Terceiro tipo, boleto kármico. Aquele que veio de vidas passadas ou de padrões familiares. Essa é a mais difícil. Pode levar 90 dias ou mais, mas dissolve. Florence dizia: identifique o tipo do seu boleto e saiba quanto tempo esperar. Mas nunca pare antes de 21 dias. Deixa eu te dar exemplos de cada tipo. Boleto material. Jéssica, 1933. Ela tinha comprado móveis a crédito. Devia $600. Fez o ritual. Em 18 dias, recebeu uma proposta de vender artesanato. Ganhou exatamente $600 em 3 semanas. Pagou tudo. Boleto material dissolve rápido porque não tem carga emocional. É só um número. Boletos. Uma dívida emocional. Ricardo, em 1934, ele tinha se enrolado para pagar o tratamento da mãe. Devia $4.000. Mas essa dívida carregava amor, sacrifício, dor. Ele fez o ritual. Nada aconteceu nos primeiros 21 dias. Ele continuou. No dia 35, um parente distante ofereceu uma mão. No dia 50, conseguiu um trampo melhor. No dia 60, os boletos estavam todos quitados. A dívida emocional demora, porque precisa dissolver não só o número, mas toda aquela carga afetiva, dívida kármica. Beatriz, em 1936, ela tinha um padrão familiar de dívidas. O pai tinha partido devendo. O avô também. Ela carregava uma mãozinha de pobreza geracional. Devia $2.000. Mas a dívida era só um símbolo de um padrão que vinha de gerações. Ela fez o ritual. 21 dias. Nada. Mais 21 dias. Pequenos sinais. Mais 21 dias. Oportunidades. No dia 70, ela teve uma revelação. O padrão estava quebrado. No dia 90, a dívida estava paga. E nunca mais se endividou, porque aquele campo de energia negativa tinha sido dissolvido. Florence Scovel Shinn ensinava como identificar o tipo da sua dívida. Preste atenção nessas 3 perguntas. Primeira, como você se enfiou nessa dívida? Se foi comprando coisas para você, é material. Se foi ajudando alguém, é emocional. Se não sabe bem como começou ou vem de família, é kármica. Segunda, como você se sente em relação a essa dívida? Se sente só preocupação financeira, é material. Se sente culpa, vergonha, um peso no coração, é emocional. Se sente que é um destino, uma zica, algo inevitável, é kármica. Terceira, há quanto tempo você está nessa? Se é recente, menos de 1 ano, provavelmente material. Se é antiga, vários anos, e você já tentou quitar 1000 vezes, provavelmente emocional. Se parece que sempre teve dívida, você ou sua família, provavelmente kármica. Identificou o tipo?
Agora, ajuste sua expectativa. Material dissolve em 21 a 30 dias. Emocional dissolve em 40 a 60 dias. Kármica dissolve em 60 a 90 dias. Mas atenção, você faz 21 dias de ritual. Sempre. Não importa o tipo. Depois dos 21 dias, você para o ritual e espera a dissolução acontecer. Não faça 60 dias seguidos. Faz 21, para, observa. Se não dissolveu em 40 dias, faz mais 21. Para, observa. Até dissolver completamente. Agora existe uma técnica avançada que Florence ensinou em 1937 para apenas 3 pessoas. Ela chamava de ritual da vela dupla. É para quando você tem 2 tipos de dívida ao mesmo tempo. Por exemplo, dívida material e dívida emocional. Funciona assim. Você usa 2 velas brancas, uma para cada tipo. Às 23 horas, você acende as 2. Decreta 7 vezes para a primeira vela. Eu decreto que a dívida material é dissolvida sob a graça divina. Depois decreta 7 vezes para a segunda vela. Eu decreto que a dívida emocional é dissolvida sob a graça divina. Deixa as 2 queimarem por 7 minutos. E abafa as 2. 21 dias. Florence disse que quem fez isso dissolveu as 2 dívidas simultaneamente. Mas o tempo total foi a soma. Se material leva 30 dias e emocional leva 60, juntos levaram 90. Não se somam na velocidade, mas se processam em paralelo. Existe um detalhe técnico sobre o pires que Florence explicou em uma carta de 1932. Por que abafar em vez de assoprar? Quando você assopra, o ar que você expele carrega umidade, CO2 e energia pessoal. Essa mistura espalha a energia da vela no ambiente. É como jogar as sementes ao vento. Elas vão para qualquer lugar. Quando você abafa, você sela a energia debaixo do pires. A energia fica contida. E então, quando você tira o pires minutos depois, a energia sobe direto, como uma flecha, sem dispersão. Florence testou isso. Pediu para 10 pessoas assoprarem e 10 abafarem. Das 10 que assopraram, só 4 tiveram resultado. Das 10 que abafaram, 9 tiveram resultado. A precisão do abafamento é crucial. Tem também a questão do tipo de vela. Florence especificou branca, mas algumas pessoas perguntaram: vela de parafina ou de cera de abelha? Florence respondeu em 1929: tanto faz. O que importa não é o material, é a cor e a intenção. Parafina é mais barata e funciona igual. Cera de abelha é mais natural e funciona igual. Escolha o que você pode pagar, mas nunca escolha a vela perfumada. Perfume adiciona intenção química. E intenção química interfere na intenção espiritual. A vela precisa ser neutra, sem cheiro, sem cor, sem decoração, pura. Florence também ensinou sobre o que fazer se você esquecer um dia. Digamos que você está no dia 15 e você esquece completamente. Dorme e só lembra no dia seguinte. O que fazer? Volta do dia 1, sem exceção. Mesmo que seja só um dia esquecido. Florence dizia: o ritual é como uma ponte de 21 pedras. Você precisa pisar em todas. Se pula uma, a ponte quebra. E você cai. Não tem como pular a pedra 15 e chegar na pedra 21. Você volta para a pedra 1 e constrói a ponte de novo. Parece duro, mas é a lei. E a lei não negocia. Agora, tem uma pergunta que várias pessoas fizeram para Florence. Posso fazer o ritual para outra pessoa? Florence respondeu: sim, mas com 2 condições. Primeira, a pessoa precisa saber e concordar. Não dá para fazer sem ela saber. Porque você está dissolvendo a dívida dela. E energia sem consentimento é manipulação. Segunda, a pessoa precisa estar fazendo algo para quitar os boletos. Mesmo que pouco,
Porque o ritual não substitui responsabilidade. Ele potencializa o esforço. Se a pessoa não está fazendo nada, o ritual não cola. Mas se ela está tentando e você faz o ritual por ela, o efeito multiplica. Uma mulher chamada Graça fez o ritual pela irmã em 1931. A irmã devia 1.500 doletas e estava pagando 20 doletas por mês. Graça fez o ritual durante 21 dias. A irmã nem sabia. Mas no dia 18, a irmã recebeu um bônus inesperado de 800 doletas. Pagou mais da metade da dívida de uma vez. Graça contou sobre o ritual. A irmã ficou em lágrimas de gratidão. Florence anotou. Ritual feito com amor por outro tem poder dobrado. Mas precisa de consentimento e esforço. Você recebeu hoje algo que estava trancado em uma caixa de madeira por 11 anos. Um ritual que Florence ensinou para apenas 23 pessoas. 21 tiveram sucesso. Taxa de 91%. Você viu como Ana pagou 800 doletas em 35 dias. Como Margarida pagou 3.000 doletas e ainda curou o filho. Como Guilherme pagou 10.000 doletas e renasceu. Como Roberto e Helena pagaram 5.000 doletas e salvaram o casamento. Essa informação estava em cartas pessoais que a família de Florence guardou. Poucos canais revelam esses rituais secretos, porque exigem acesso a documentos raros e pesquisa profunda. O Super Thanks não é só apoio. É você honrando a memória de Florence Scovel Shinn. Quando você clica ali, você ativa a lei da circulação que ela ensinou. Você não é só espectador. Você é continuador do legado dela. Agora vem a parte prática. O ritual completo. Passo a passo. Mas antes, 3 avisos. Aviso 1. Esse ritual não substitui responsabilidade financeira. Você ainda precisa pagar o que puder. O ritual abre caminhos, mas você precisa caminhar. Aviso 2. Não conte para todo mundo o que você está fazendo. Energia falada é energia vazada. Faça em silêncio. Aviso 3. Se você pular um dia, volta do dia 1, não tem meio termo. Passo 1. Compre uma vela branca. Pode ser pequena ou grande, mas tem que ser branca pura. Sem cheiro, sem decoração. Branca lisa. E compre um pires, ou um prato pequeno, para abafar. Passo 2. Hoje à noite, 23 horas. Você vai começar. Não espere segunda-feira. Não espere lua nova. Começa hoje. Porque toda vez que você adia, o campo de energia negativa se fortalece. Passo 3. Às 22h55. Prepare tudo. Vela em um lugar seguro. Pires ao lado. Fósforo ou isqueiro. Você de pé. Passo 4. Às 23h, exatas. Acenda a vela. Fique de pé diante dela. Olhe para a chama e decrete em voz alta, clara, com emoção, 7 vezes. Eu decreto que todos os boletos são quitados sob a graça. O campo de energia negativa da escassez está fechado. A provisão divina flui livremente. Está consumado. 7 vezes. Conte nos dedos para não errar. Passo 5. Depois de decretar 7 vezes, fique em silêncio olhando a chama. 7 minutos. Use o celular para cronometrar. Enquanto a vela queima, visualize seus boletos se dissolvendo. Não visualize uma grana preta chegando. Visualize os boletos derretendo como a cera, ficando menores, sumindo. Passo 6. Aos 7 minutos, abafe a vela com o pires. Não assopre. Abafe. Coloque o pires em cima e sufoque a chama. Quando ela apagar, diga em voz alta: está selado. Passo 7. Vá dormir. Não fique pensando nos boletos. Não fique checando conta. Soltou. Vai dormir. Faça isso por 21 dias. Todo dia. 23 horas. Mesma vela até acabar.
Se a vela acabar antes dos 21 dias, compra outra branca e continua. Se passar dos 21 dias e a vela não acabou, pode jogar fora no dia 22. O importante é completar 21 dias de ritual. Não importa quantas velas você usar. 3 erros que vão arruinar tudo. Erro 1. Fazer durante o dia ou de manhã porque você não pode fazer à noite. Não funciona. Tem que ser 23 horas. Se você realmente não pode fazer às 23 horas, não faça. Espere até poder. Erro 2. Fazer mecânico sem sentir. Você precisa sentir o decreto. Precisa visualizar a dissolução. Precisa estar presente. Mecânico não dissolve nada. Erro 3. Ficar checando os boletos todo dia esperando o milagre. Deixa fluir. Faz o ritual e solta. Não fica monitorando ansioso. Confiança é parte do ritual. Agora tem um segredo final que Florence Scovel Shinn revelou em 1938. Para quem tem boletos muito grandes. Acima de $10.000 na época dela. O equivalente hoje seria acima de R$200.000. Para esses boletos, o ritual precisa de um reforço. Nos dias 7, 14 e 21, depois de apagar a vela, você escreve em um papel: eu quito todos os boletos agora. E queima o papel na chama de outra vela branca. Pequena, só para queimar o papel. Isso cria 3 pontos de aceleração no ritual. Dia 7, primeira dissolução. Dia 14, segunda dissolução. Dia 21, dissolução final. Florence Scovel Shinn ensinou isso para 2 casos de boletos enormes. Ambos pagaram em menos de 6 meses. A última carta que Florence Scovel Shinn escreveu sobre esse ritual foi em março de 1938. Para uma jovem de 19 anos que tinha contraído boletos ajudando a mãe doente, a jovem estava desesperada. Achava que ia carregar aqueles boletos a vida toda. Florence Scovel Shinn escreveu: querida criança, boletos não são prisão perpétua. É lição temporária. Você contraiu com amor. Você vai dissolver com fé. Faça o ritual e confie. A jovem fez. Em 40 dias, os boletos foram perdoados por um tio que nem sabia da situação. Ele simplesmente apareceu e pagou tudo. Sem ela pedir, sem ela contar. Florence Scovel Shinn anotou: a provisão divina tem caminhos que a lógica não alcança. Você tem agora o ritual completo. Vela branca, 23 horas, 7 repetições, 7 minutos, 21 dias. A mesma fórmula que quitou boletos de 21 pessoas entre 1924 e 1938. A mesma fórmula que estava trancada em uma caixa de madeira por 11 anos. A mesma fórmula que Florence Scovel Shinn tinha medo de ensinar publicamente porque sabia que seria mal usada. Ela só ensinou para quem realmente precisava. Para quem estava no fundo do poço. Para quem tinha fé suficiente para obedecer. Você é uma dessas pessoas? Então hoje, 23 horas, você começa. Comenta agora. Começo hoje, 23H. Porque quando você declara publicamente, você cria compromisso. E o universo testemunha. Florence Scovel Shinn dizia que rituais anunciados têm poder dobrado. Então vai. Começo hoje, 23H. Estou esperando ler. E daqui a 21 dias. Volta aqui e conta o que aconteceu. Porque eu quero saber. Eu quero ver mais uma pessoa quebrando o campo de energia negativa da escassez. Não para provar nada para mim, mas para você provar para você mesmo que você sempre teve o poder. Você só precisava do ritual certo. E agora você tem